A paz do Senhor, amados. Eu gostaria de compartilhar com vocês todos a palavra de Deus que está no livro de Amós, capítulo 3, no versículo 7. Está escrito assim: quem puder acompanhar, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura junto com o pastor. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aleluias. Vamos orar pela palavra em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, este é o momento mais importante, Deus, que é onde adquirimos conhecimento, sabedoria, quando lemos a Tua palavra, ó Pai, porque a Tua palavra é um livro profético, ela fala conosco. Obrigado, Senhor, por esse momento tão importante que é compartilhar desta palavra com tantas pessoas, ó Deus Todo-Poderoso, e poder desta maneira trazer conforto, paz, tranquilidade, esperança, Senhor, porque é isso que a Tua palavra nos traz. Ó Deus eterno, usa Teu servo agora como mensageiro da Tua palavra, Deus, que seja a Tua voz na boca deste servo, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Aleluia. Como nós lemos aqui, amados, Deus ele nunca faz nada em segredo. Ele sempre envia os profetas para serem a sua voz no meio do povo. E isso acontece desde a antiga aliança. Deus, quando observando o seu povo, a situação da humanidade, e geralmente este povo ou a humanidade estava afastada de Deus, em pecado e iniquidade, Deus ele levantava um profeta para ser a sua voz no meio daquele povo. E nós temos muitos exemplos, mas eu quero citar dois exemplos para a gente poder entender o trabalhar de Deus. O primeiro exemplo é o exemplo de Noé. Se nós estudarmos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6 e 7, nós vamos perceber que a humanidade ela estava corrompida, ela vivia era uma humanidade iníqua. O que significa iniquidade? É quando se perde o limite e o pecado se torna uma coisa normal. O pecado sobre pecado, o pecado somado. Então isso torna a humanidade iníqua. Estava assim esta humanidade na época de Noé. E depois nós vamos contextualizar com a nossa época. Então aquela humanidade desagradava a Deus. E Deus, olhando para esta humanidade, encontrou um homem chamado Noé. E Deus achou nele graça. E Deus se revelou a ele. E nós conhecemos a história. Deus vai dar uma missão para Noé. E qual é esta missão? Construir um grande barco. Como todos nós conhecemos, a Arca de Noé. E se nós formos analisar, a construção deste barco era a mensagem de Deus, a mensagem de juízo para aquela época. A construção do barco trazia às pessoas reflexão
reflexão, porque Noé disse às pessoas e falou às pessoas sobre o seu chamado, o chamado que ele recebeu da parte de Deus. Mas a população daquela época, daquela cidade, não acreditou nas palavras de Noé, não acreditou que aquele barco que estava sendo construído fosse um sinal da parte de Deus. Ou seja, duvidaram, inclusive chamaram Noé de louco, de lunático, de fanático, de tantas outras coisas. Mas Noé, ele perseverou até o fim, concluiu a obra, concluiu o barco. Ele, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, com as suas 3 noras, mais a esposa, num total de 8 almas. 8 almas que trabalharam naquele barco. 8 almas que estavam levando a palavra de Deus àquela geração iníqua. Ou seja, quando se via a arca, fazia-se uma reflexão da sua vida em relação aos pecados, à iniquidade. Mas aquela geração duvidou. A história diz que foram 120 anos para a construção da arca. Então foram 120 anos de pregação da palavra de Deus da parte de Noé e sua família. Mas o povo duvidou e, após a conclusão da arca, a chegada dos animais, Noé entrou na arca. Ainda Deus permitiu 7 dias da porta da arca estar aberta, mas ninguém chegou, ninguém veio a Noé. E no 7º dia, Deus pediu para que Noé se afastasse da porta, porque ele estava fechando a porta da arca, e a porta da arca foi fechada. Então o juízo de Deus veio com o dilúvio que todos nós conhecemos, varrendo toda aquela geração iníqua, menos 8 almas que estavam dentro da arca. Outro exemplo, o exemplo do profeta Jonas. Deus chama o profeta Jonas e dá uma missão ao profeta Jonas. E como nós sabemos, qual é a figura do profeta? O que é o profeta? É uma pessoa que proclama as verdades de Deus, que proclama a palavra de Deus, é a voz de Deus no meio do povo. E quais são os atributos do profeta? O atributo do profeta são 3: ele exorta, ele instrui e ele consola. Então, quando Jonas foi chamado por Deus para ir a Nínive, você pode depois estudar na Bíblia o livro de Jonas, Deus vai dizer a Jonas para que vá a Nínive, uma cidade assíria, e leve a sua mensagem, a sua palavra, porque a cidade de Nínive, devido ao seu pecado, a sua corrupção, a sua iniquidade, todo este mal chegou diante de Deus, desagradando a Deus. E aí sim Deus chama Jonas e lhe dá a missão de ir a Nínive, pregar a sua palavra. E nós conhecemos a história. E Jonas vai pregar a palavra, a cidade de Nínive vai se converter e vai, da parte de Deus, receber o perdão, a misericórdia, a compassividade de Deus, e Deus não vai destruir a Nínive, porque ouviram o profeta que veio da parte de Deus. Da mesma forma, hoje, irmãos, se nós olharmos para a nossa situação, para o nosso mundo,
nós percebemos que a iniquidade, a maldade, a operação do erro, o pecado perdeu o limite. A geração que estamos vivendo se corrompeu. E Jesus, Ele vai nos falar profeticamente, lá no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 24, Ele vai nos falar sobre sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Bem no começo do capítulo 24, quando Jesus está saindo do templo com seus discípulos, os discípulos vão mostrar a Jesus a beleza do templo, das suas colunas, das suas paredes, e Jesus vai dizer: olha aqui, meus discípulos, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada deste templo, desta cidade. Então, Jesus profeticamente já estava liberando uma palavra de juízo, e isto ocorreu 70 anos depois de Cristo, através de um general romano chamado Tito, que vai derrubar todo o templo, vai derrubar toda a cidade de Jerusalém, não vai ficar pedra sobre pedra. Então a gente observa que a palavra de Deus ela é profética, e Jesus, depois de reunido com seus discípulos, Ele vai trazer mais profecias, e eu gostaria de abrir com vocês aqui no livro de Mateus capítulo 5, 24, a partir do versículo 5, que está escrito assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é vista que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. O que nós estamos observando hoje, na atualidade, é exatamente isso, irmão, irmã, que o nosso planeta está passando essa situação de peste através desse vírus, rumores de guerra, fome em alguns países, e tudo se cumprindo conforme a palavra de Jesus, conforme este livro profético. Inclusive, no versículo 12, Jesus vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que nós percebemos é que o amor de muitos estão se esfriando. Não há mais amor no meio desta humanidade, e isso tudo tem desagradado a Deus. E Jesus vai dizer ainda, e vai fazer uma comparação com o que nós dissemos no começo da mensagem. Ele vai lembrar desta época de Noé, no versículo 37, Mateus 24, versículo 37, dizendo: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui Jesus faz uma comparação com a época de Noé. Por quê? Por causa da iniquidade. Por quê? Por causa que as pessoas estão desapercebidas, como foi nos dias de Noé. Então, amados,
é momento de nós orarmos a Deus, buscarmos a sua presença, acreditarmos no que Jesus disse e nos alertou que aconteceria e está acontecendo. E tenha certeza que quando nós buscamos a Deus, nós ficamos mais fortes, a nossa resistência ela aumenta, nós somos protegidos por Deus, Deus nos protege. Assim que nós pedimos perdão, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a Deus, Ele nos perdoa e a partir daí Ele começa a nos abençoar, dando tudo isso que eu acabei de falar: proteção, paz, alegria, esperança, mandando para longe todo o mal, não nos preocupando com as notícias ruins, porque nós sabemos que Deus está conosco. Então eu faço convite a vocês, amados, de procurarem a Deus, de ler a Bíblia, de buscar em oração a presença de Jesus, porque Ele pode muito, Ele pode tudo em nossas vidas. Desta maneira, tenha certeza, Deus vai te curar de todo medo, de toda depressão, de todo este mal que de repente você esteja sentindo. Tudo isso Deus vai tirar de você e vai te dar esperança, vai te dar cura, vai te dar libertação. Então, acredite na palavra de Deus, porque é profética. Acredite nos dons de profecia, porque Deus tem usado muitos irmãs e irmãos para trazer mensagem de esperança ao seu povo. Aquele que ouve se arrepende. Então, esta é a mensagem desta noite. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco compartilhando desta mensagem e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.